TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com o coração cheio de alegria, nós queremos mais uma vez começar o programa Respostas, saudar todos vocês que estão acompanhando na audiência agora nesse momento. Nossa saudação carinhosa aqui pela TV Imaculada, o programa Respostas está chegando mais uma vez e a gente está trazendo aí uma mensagem de paz, uma mensagem de serenidade, que nós possamos viver intensamente nossa vida, sempre procurando buscar a luz, onde ela pode ser encontrada e iluminar onde ela não existe. Isso é importantíssimo na nossa vida. E exatamente o programa Respostas tenta ser um programa que traz luz, que ilumina o mundo, o universo das nossas dúvidas, das grandes questões que nos angustiam e, sobretudo, porque nós queremos fazer da fé uma bússola no nosso caminho. E se você quer fazer da sua fé uma bússola, então seja bem-vindo ao programa Respostas, porque exatamente é isso que a gente procura nesse programa, encontrar na luz da palavra, na luz da tradição da nossa fé, exatamente aquela orientação para que nossas escolhas sejam feitas sempre segundo o Evangelho, segundo aquilo que nós chamamos vontade de Deus. Então, muito bem-vindo, com muito prazer estou aqui de volta. Vocês viram que a voz está um pouquinho diferente, né? Não estou com Covid, mas um pouquinho de gripe, garganta, mas estamos aí, estamos a postos aqui para servi-los. E vocês sabem que no primeiro bloco do programa nós vamos fazer sempre uma reflexão, que aliás, algumas das perguntas que nós já temos, elas são relacionadas até com o tema, às vezes isso acontece, né? Com o tema da reflexão. Nessa reflexão nós nos voltamos a um texto do Concílio Vaticano II, que é um texto normativo, importante, um texto de orientação para a Igreja hoje. E aqui a gente vai perceber, como pano de fundo, que às vezes a gente tem uma pergunta de fundo que vai ser importante e vai ser respondida pela reflexão de hoje. Mas a Igreja tem que estar se metendo nas questões sociais? Ela tem alguma coisa a dizer para a sociedade, para a economia, para a política? Então vejam que a resposta a esta questão, desta relação entre a fé e a doutrina social da Igreja, que busca iluminar essas realidades a partir da fé, nós vamos encontrar os fundamentos, né, para entender por que a luz da fé é proposta a todos os campos, a todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá, vamos para a leitura, já vamos disponibilizar aí para vocês, para a gente ter mais tempo de reflexão depois. Agora, só lembrando que nós estamos no capítulo 4 da Gaudium et Spes, que é um dos documentos do concílio. A função da Igreja no mundo atual. Esse é o grande título, né? A missão da Igreja hoje, nesse mundo. Nós não estamos vivendo na cristandade. Nós temos que nos dar conta que nós vivemos num outro tempo. Né? Isso significa o quê? Que Deus nos colocou nesse tempo. E é esse tempo que nós temos que amar e que nós temos que propor o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Não outro, não um tempo imaginado, não um tempo idealizado. Então, vamos olhar para esse tempo, esse momento histórico em que nós vivemos. E o subtítulo, que é aquilo que eu vou refletir com você já na sequência, ajuda que a Igreja oferece à sociedade. Olha que legal, a Igreja recebe ajuda também da sociedade, a gente vai ver isso depois, mas também a Igreja pode oferecer uma contribuição muito válida para a vida em sociedade, sobretudo por causa do patrimônio ético-moral, né, do cristianismo, que pode muito oferecer boas indicações. Vamos lá? Vamos para a leitura do texto e eu já volto para a reflexão. A função da Igreja no mundo atual. Ajuda que a Igreja oferece à sociedade, parte 1. A unidade da família humana recebe um grande reforço
e encontra o seu acabamento na unidade da família dos filhos de Deus. Certamente a missão própria, confiada por Cristo à sua igreja, não é de ordem política, econômica ou social. O fim que lhe propôs é com efeito de ordem religiosa. Mas desta mesma missão religiosa deriva o encargo, uma luz e uma energia que podem servir para o estabelecimento e consolidação da comunidade humana segundo a lei divina. E também, quando for necessário, tendo em conta as circunstâncias de tempos e lugares, pode ela própria, e até deve, suscitar obras destinadas ao serviço de todos, sobretudo dos pobres, tais como obras caritativas e outras semelhantes. A Igreja reconhece, além disso, tudo o que há de bom no dinamismo social odierno, sobretudo o movimento para a unidade, o processo de uma sã socialização e associação civil e econômica. Promover a unidade é efetivamente algo que se harmoniza com a missão essencial da Igreja, pois ela é, em Cristo, como que o sacramento ou o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ela própria manifesta, assim, ao mundo que a verdadeira união social eterna flui da união dos espíritos e dos corações, daquela fé e caridade que indissoluvelmente se funda no Espírito Santo, a sua própria unidade, porque é a energia que a Igreja pode insuflar à sociedade atual consiste nesta fé e caridade efetivamente vividas e não em qualquer domínio externo, atuado com meios puramente humanos. Gaudium et Spes. Eu sempre digo que as pessoas que julgam o Concílio Vaticano II normalmente são pessoas que ou o desconhecem ou porque estão utilizando as lentes ideológicas de algum intérprete. Porque eu fico assim abismado quando eu escuto as pessoas dizendo assim: ah, mas o Concílio abraçou a modernidade, esqueceu a tradição. Quantas asneiras a gente tem que ouvir, né? Os ouvidos da gente viram fossa de vez em quando, né? Parece que vira uma fossa. Nada mais contrário ao espírito do concílio, mas vejam, o concílio traz sim uma novidade diante daqueles que João 23 chamava dos profetas da desgraça. Num texto que São João 23 escreve na abertura do concílio, ele fala que tem gente que só vê desgraça hoje. Tem gente que só vê trevas. E ele chama essas pessoas de profetas da desgraça. De fato, a igreja está cheia desses profetas. Não sabem ver senão problemas em tudo. O que o concílio fez? O concílio tem uma atitude de discernimento pneumatológico, eu vou chamar. Pneuma quer dizer espírito. É a atitude da igreja que, ao olhar o mundo moderno, vai dizer assim como uma luz, né, que lhe é própria, oriunda da experiência da igreja durante os séculos. Ela olha para esse mundo moderno e diz: olha que bacana isso aqui, que bom. Veja que hoje também salta um elogio da igreja. Não é uma igreja entrincheirada, atrás de uma trincheira, o tempo todo se defendendo quase sempre não somente o aspecto das suas doutrinas, mas a sua própria forma de justificar seu modo de viver e pensar. E muita gente cai nessas lorotas, né? Nessas lorotas eclesiásticas, né? Tá cheio de lorota, tá cheio de fakes eclesiásticas, né? Fakes eclesiásticas, é isso aí. Então, por outro lado, não tem só da parte da igreja só o elogio, mas também tem muitas críticas. Olha, nisso aqui tá tudo bem, mas isso aqui não dá, né? Então esse texto de hoje fala que a unidade da família humana, a fraternidade, a solidariedade, recebe da igreja um reforço, um grande reforço, né? Que ajuda, que contribui para que a humanidade se torne uma fraternidade. Embora lembre o documento que a missão primordial, que a missão primeira de Cristo confiado à igreja é de ordem religiosa. Não é de ordem política, não é de ordem social, não é de ordem econômica, mas desta fé, desta missão religiosa deriva uma missão. Ou seja, a igreja tem como missão primordial o aspecto religioso, espiritual.
a fé, mas esta missão religiosa, dela decorre uma missão, uma luz, olha que bonito, para usar as palavras que eu usei na reflexão antes da leitura. Desse patrimônio de fé, dessa religião, né, dessa fé, deriva um encargo, ou você pode chamar também de uma missão, se vocês quiserem, né? Uma luz e uma energia que podem servir para o estabelecimento da consolidação da comunidade humana segundo a lei divina. Então vejam, esse patrimônio da fé, sim, a missão da igreja é evangelizar. Mas desse encargo, dessa missão religiosa decorre uma luz, uma energia que contribui para a vida em sociedade, inclusive para que todas as coisas na sociedade sejam ordenadas, né? Colocadas em ordem à salvação, que predisponham a humanidade, tudo, a economia, a política, a levar o ser humano à sua plenitude, a levar o ser humano ao respeito da sua dimensão corpórea, mas também da sua dimensão espiritual. Então a igreja tem sua contribuição na sociedade. E por vezes a própria igreja, diretamente diante de determinadas situações, de determinadas urgências, ela mesma assume o serviço da caridade. Vocês sabem que a igreja tem hospitais, tem creches, tem asilos espalhados por todo o mundo, porque chega um momento que ela percebe que também ela precisa dar sua contribuição, sobretudo onde a dignidade humana está ferida. Então existe essa coparticipação da igreja que não toma o lugar do Estado, mas que em situações emergenciais tenta dar a sua resposta. É a igreja escutando aquela frase que Jesus diz aos apóstolos: dá-lhes vós mesmos de comer. Está com fome. Fome não espera. A fome retira toda a dignidade da pessoa humana. E eu percebo que a gente não pode... O cristão não se preocupa só com o PIB. O cristão se preocupa se todo mundo tem uma casa, se todo mundo tem o que comer, se todo mundo tem sua dignidade. Não é com a bolsa de valores. Essa não é a preocupação primordial, não é essa a preocupação que está no coração da igreja. Então, a gente sente no coração essa necessidade de colaborar com a sociedade, de colaborar com o Estado, tomando cuidado, claro, para não perder jamais aquilo que é sua missão específica. Mas desta, digamos, finalidade específica, como o próprio documento aqui já disse no número 42 da Gaudium et Spes, decorre uma missão. Então a igreja também reconhece que há muita coisa boa no contexto social atual. Olha que legal, né? Sobretudo, o movimento para a unidade, aquilo que ela chama de uma sansocialização ou de uma associação civil e econômica. Então, promover a unidade é algo que se harmoniza com a missão essencial da igreja. Unir a humanidade, a família humana, né? Nossa casa comum. Quando o Papa Francisco, por exemplo, escreve a Laudato Si, se dirige a toda a humanidade, não se dirige somente aos cristãos católicos, exatamente porque tem no coração a importância desse tema do cuidado, da salvaguarda do ambiente, que é uma coisa que diz respeito a todos nós, né? Então, promover a unidade, promover a fraternidade, tudo isso, né, se percebe que é uma energia que a igreja pode insuflar à sociedade, né? Que consiste, sobretudo, na grande contribuição da igreja no sentido da fé e da caridade, né? Que vivida, testemunhada primeiro pelos discípulos de Cristo, pela própria igreja, né? E atuada no meio dos homens. Então, veja, a igreja tem que se tornar, no meio da humanidade, um sinal da benevolência, um sinal da misericórdia, um sinal da caridade de Deus. Então, esta é uma contribuição específica da igreja que decorre da sua primordial missão religiosa, e a igreja tem que oferecer, então, suas energias, sua luz para esta sociedade onde esta luz não se encontra. Então, não é uma igreja que fica mais preocupada em promover anátemas, mas é uma igreja que se preocupa, em primeiro lugar, de iluminar onde as trevas estão presentes. Então, veja, não é só uma missão de denúncia, mas é uma missão também de ser luz, onde essa luz se mostra necessária. E nós chegamos ao final desse primeiro bloco,
E é bom nesse momento, até para incentivar a participação de vocês, que a gente passe o telefone, tá? O telefone, o WhatsApp aí da TV Imaculada, desse programa Respostas, 99-347-0532. Vou repetir, 99-347-0532. Aí você pode participar, você pode mandar o seu alô, você pode enviar a sua pergunta, tá? Porque a partir do segundo bloco, que a gente já vai voltar depois do intervalo, a gente vai começar a responder, então, as perguntas enviadas por vocês. Até daqui a pouco. Como prometido, nós já estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas, e a gente já no início dessa segunda parte do nosso programa, eu vou repetir para vocês aí o telefone. Vocês podem estar participando com a gente aí, manda sua saudação, a equipe aqui está à disposição de vocês, 99347-0532 é o WhatsApp aqui da TV Imaculada. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a contribuição específica que a igreja oferece à sociedade. Porque nós, os discípulos de Cristo, devem se recordar sempre aquela frase do Mestre: vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. Tem gente que lembra de uma parte e esquece da outra, né? E você vai perceber que às vezes que a gente lembra de uma coisa e esquece da outra, vai surgir um problema na nossa fé. Essas duas coisas precisam estar juntas. Porque tem cristão que só lembra da parte que nós não somos do mundo. É aquele cristianismo que projeta para um futuro toda a sua expectativa, e é bom que o faça, porque o nosso destino último é a pátria definitiva, assim chamada, nossa morada eterna, mas são cristãos que cruzam os braços em relação aos problemas existenciais e concretos do drama histórico da nossa existência. Esquecem que é aqui, nesse mundo, que a nossa história se torna concretamente história de salvação, de plenitude, de realização plena ou história de frustração e condenação. É esta história, é neste chão concreto que o cristão constrói o caminho para Deus ou o afastamento dele. Agora, se a gente esquece a outra dimensão, né? Se a gente se esquece essa dimensão de que nós não somos do mundo, mas só lembra que nós estamos no mundo, a gente sacrifica a nossa esperança. A gente perde aquela motivação que quando você olha para os problemas, você focaliza tanto neles que você não consegue, você perde a dimensão do futuro e da esperança. A gente fica aprisionado no materialismo que não é capaz de ver a ação de Deus e de perceber que o futuro pertence a Ele. Então, esses dois extremos criam, dentro das diversas linhas ideológicas que compõem o cristianismo, um perigo que nós temos que evitar. E vocês sempre perceberam que aqui no programa Respostas, o discípulo de Cristo para nós tem duas atitudes fundamentais. Os pés estão no chão e os olhos estão voltados para o céu, para Deus, para Cristo. É dele que vem o nosso socorro, mas o socorro para a nossa existência, não simplesmente para uma vida abstrata, mas a vida concreta de cada dia. Então, é uma humanidade, é uma igreja inserida na história de uma humanidade. Isso é importante para a nossa fé, porque senão a gente vai continuar alimentando aquela espiritualidade da fuga mundi, né? Do latim, fuga do mundo. Porque no fundo, nós queremos viver um amor tão abstrato a Deus que esquecemos da fraternidade, que esquecemos da dimensão horizontal também, que é um elemento importante. Isso tudo para falar, para que toda essa introdução, meu Deus do céu? Olha só que interessante, por isso que eu falei para vocês que tem relação com a reflexão do primeiro bloco, a pergunta do Humberto do Chácara Cachoeira, que por sinal não está nem muito longe daqui, né? O que a igreja pensa sobre a democracia? Olha só, que tema importante. Eu fico feliz quando eu vejo uma pergunta de doutrina social da igreja, porque normalmente só chega pergunta de moral sexual, né? Normalmente nós temos, os cristãos são fixados na moral sexual, né? Fica ali. Mas eu acho legal, quando eu vejo que alguém traz uma pergunta de doutrina social da igreja.
Vocês sabem, a primeira coisa que eu vou falar, Humberto, a igreja não canoniza nenhum sistema político. O que significa? Que a igreja não imita, primeiro, nenhum sistema político. Por exemplo, quando a gente ouve falar, mas a igreja não é uma democracia, padre. Mas ela não é antidemocrática por isso. Ela tem uma forma de estruturação, sua visibilidade é importante, porque ela tem uma forma visível, que é a expressão do mundo visível. E em última instância, a gente pode dizer que a igreja é um mistério. Com isso, nós queremos dizer que ela não se adequa, ela não se encaixa em nenhum modelo de organização político-religiosa humana. Não quer dizer que nós não tenhamos uma forma de se organizar que ora parece com um aspecto, ora com o outro. Mas ela não copia um modelo ideal. Por quê? Porque o modelo ideal não existe, porque as formas de organização religiosa são humanas. São humanas. Agora, presta atenção, Humberto, que isso aqui é importante. Embora a igreja não canonize nenhum sistema político, ela tem, eu vou usar esse termo aqui, tá? Ela tem uma simpatia muito grande pela democracia. Sim, isso mesmo. A igreja tem uma simpatia muito grande pela democracia. Aliás, quando nós estamos falando hoje sobre sinodalidade, não sei se vocês já começaram a ouvir, os profetas da desgraça já estão trabalhando nas redes sociais, né, para dizer, democracia, vai virar um democratismo, vai virar um democratismo que ninguém... E é engraçado, né? Quem se preocupa com a igreja vai virar um democratismo, mas não escuta a sua autoridade máxima, que é o Papa. Então, bastante contraditório, né? Mas nós somos seres contraditórios, né? Que Deus tenha misericórdia deles e de nós também, né? De mim também. Então, não tem um sistema ideal, mas a igreja vê com muito bons olhos a democracia. Então, se você pegar, Humberto, o compêndio de doutrina social da igreja, vai ter críticas a diversos sistemas, tá? E não escapa ao sistema capitalista. Não se iludam. Não se iludam. É que a gente está fazendo agora, nesse clima que nós vivemos, né? O fato de criticar um significa que o outro é perfeito? Não existe um sistema político perfeito. Não existe nem mesmo uma linha política perfeita, nem direita, nem esquerda. A igreja não canoniza uma, não canoniza outra. Significa que não demoniza uma e nem demoniza outra, porque a igreja sabe que joio e trigo estão primeiro no coração do ser humano. E essas linhas políticas são respostas políticas a contextos históricos. E tem muitos lugares, né, onde a direita fez um excelente trabalho. Muitos lugares onde se mostrou que também a esquerda, nas suas interpretações, né, e aqui é claro que a igreja está dizendo dentro daquilo que é uma sã interpretação da organização política e social do Estado moderno. Os extremismos a igreja jamais apoiou. É porque a gente sabe onde termina todo extremismo, né? A gente sabe muito bem onde termina. Então, Humberto, como você perguntou sobre a democracia, e eu falei para você que existem inúmeras passagens da igreja onde existe considerações muito positivas da igreja em relação à democracia, né? A esse sistema, esse regime. Veja, nós podemos dizer que a igreja incentiva, favorece esse modelo político social, né? A igreja é a favor, sim, de uma ordem livre e democrática. Por quê? Porque a democracia favorece, né, dá uma melhor garantia àquelas prerrogativas que são próprias da pessoa humana, da busca do bem comum, a participação social de todos. Por que às vezes eu critico aqui as bancadas? E não quero nem bancada católica, porque esse pessoal vira lobby, né? O agro virou um lobby, a religião virou um lobby. Por quê? Porque por muitas vezes, pelo interesse de grupos, o bem comum se sacrifica. Eu não quero bancada católica, porque lá nós vamos defender os interesses da igreja. E lá não é lugar de estar defendendo o interesse de grupo. É defendendo a sociedade. Por isso que eu falo que
normalmente as nossas campanhas políticas e a nossa democracia é frágil. Eu estou falando que se a igreja tem simpatia, não significa que a igreja canoniza. Já falei, né? Significa, o sistema democrático, padre, é o sistema perfeito? Não existe sistema perfeito. Sem contar que eles estão em contínuo aperfeiçoamento. Nossa democracia é relativamente nova, se comparada, né? Vamos falar assim, com a democracia estadunidense, dos Estados Unidos, outros centros, né? É praticamente nova. Então, fragilidades existem. Quando a gente sabe que certas pessoas que são eleitas a partir de um auxílio econômico de certo grupo, porque depois tem que pagar a conta. Depois tem que pagar a conta. E quem é que vai defender, por exemplo, os indígenas hoje? Se tem uma bancada do agronegócio, o Congresso tinha que ter uma bancada dos indígenas, dos povos originários. Tem? Não tem. Então veja que eu não quero dizer que a igreja simpatiza, não significa que canoniza. É um sistema perfeito? Não, não. Tem que estar sendo continuamente revisado por causa dos perigos que se aninham, né? Sim. Então, oferece a maior participação social de todos. É um princípio da doutrina social da igreja, o bem comum. Bem comum tem que estar acima dos interesses de parte. O Estado não precisa desprezar o interesse de parte. Mas o principal de uma pessoa que se diz política, no sentido de que é um servidor do Estado, tem que ter isso como princípio regente, não defesa de grupos, que é o que a gente está vendo sempre por aí, né? Então, a igreja vê com simpatia esse regime porque favorece a participação social de todos, né? E, sobretudo, por causa da salvaguarda dos direitos humanos. E é bonito ver, esses dias eu li lá no Compêndio de Doutrina Social da Igreja que há o fato de que nós temos uma maioria, que o direito das minorias tem que ser desprezados. Porque nessa minoria tem gente. Nessa minoria tem gente. Esse dia uma senhora me falou, por que o Papa falou lá com pessoas transgêneras? A senhora acabou de responder. O que a senhora disse? Por que o Papa recebeu pessoas transgêneras? Porque são pessoas, Dona Maria do Rosário. Porque são pessoas, pessoas humanas. Esse moralismo falso, né? Que moralismo falso, hipócrita. Então veja o que diz. Por quê? Porque são pessoas, então todos têm que ter direito à voz, direito ao voto, todos, né? Nem mais nem menos, não tem gente de cima e gente de baixo, não. Não deveria ter, né? Olha o que diz João Paulo II, para não falar, não vou citar nem Papa Francisco, eu vou citar São João Paulo II. Cito, abre aspas, a igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade, quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando tal se torne oportuno. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes que usurpam o poder do Estado a favor dos seus interesses particulares e dos objetivos ideológicos. Uma autêntica, continua João Paulo II e eu termino a citação, uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. Vou repetir, uma autêntica democracia, porque pode existir conceito falso de democracia, tá? Uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. Gente, eu fico maravilhado, entristecido ao mesmo tempo, de saber que o pensamento social da igreja se exprime assim de maneira tão integral, tão belo, tão lúcido, mas ao mesmo tempo é tão desconhecido. Tão desconhecido. E veja,
O que garante as participações nossas políticas? Não só de eleger os governantes, mas de controlar, olha só, os próprios governantes, até de substituí-los pacificamente quando for oportuno. E não deixar que grupos restritos de dirigentes usurpem o poder do Estado em favor de suas ideologias. Meu Deus! Acho que nós vamos terminar esse bloco com essa bomba do João Paulo II, que eu acho que precisa ser retomada, refletida, porque a gente precisa levar a sério, porque senão depois nós vamos sofrer as consequências. Então vamos ouvir a voz da igreja e sim, Humberto, terminando a sua pergunta, a igreja vê com muita simpatia o sistema, o regime político da democracia. Muito obrigado, Humberto, pela sua participação. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Bem, de volta, terceiro e último bloco do nosso programa Respostas. O programa passa rapidinho. Nossa saudação carinhosa a vocês que nos enviam mensagens, perguntas. Muito obrigado pela sua participação. E nós queremos dar continuidade ao nosso trabalho agora, respondendo uma pergunta da Thalita da Mata do Jacinto. Minha saudação, nossa saudação carinhosa a todo o pessoal da Mata do Jacinto. Também essa pergunta da Thalita vai continuar no caminho da reflexão sobre o ensinamento social da igreja. E vejam que a pergunta aqui é muito oportuna para nos abrir novos horizontes. Eu penso que é importante abri-los, né? Nossos horizontes precisam se ampliar, porque a fé não restringe a nossa perspectiva de visão. Pelo contrário, ela amplia, né? Por que a igreja visita os presídios? Primeira coisa, Thalita, eu vou começar assim de maneira assim, sabe? Na bucha. Pá! Primeiro, porque a igreja acredita na força do evangelho. Por que a igreja acredita na força do evangelho? Poder que o Evangelho tem, o poder que o encontro com Cristo tem de mudar uma pessoa, até a mais dura, sabe? Primeira coisa, Thalita, eu vou dizer para você assim, eu não vou ficar assim, fazendo rodeios, não precisa, porque a igreja acredita no poder do Evangelho. Claro, eu fiz até, curiosamente, a partir dessa pergunta que a Thalita fez, eu fiz hoje uma postagem no meu Facebook. Exatamente. A igreja acredita na força transformadora do Evangelho. Cristo, não é força nossa, não. É força da fé, do Evangelho, do Espírito. Segundo, porque a igreja não acredita que bandido bom é bandido morto. Segundo, muito claro, a igreja não é adepta deste pensamento e o considera ideológico, claro. Por quê? Porque a perspectiva da igreja nasce do Evangelho, das bem-aventuranças. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede. Eu estava preso e me visitastes. Passagem lá do Evangelho. Segundo, é por causa disso, porque a igreja escuta o Evangelho. E também o exemplo do ladrão, que nós chamamos de bom, porque Jesus disse para ele o que eu gostaria de ouvir, e nenhum santo ouviu. E o ladrão não era santo. Se tornou santo naquele momento do encontro com Cristo, que ele ouviu aquelas palavras que eu mais gostaria de ouvir no final da minha vida. Sabe, naquela hora ali dos últimos respiros, no último respiro? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.
Jesus não falou isso para uma santa, não falou isso para uma monja, não falou isso para um padre, não falou isso para um bispo e nem para um papa, não falou isso para um pastor, falou para um ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, quem que é um ladrão? Um bandido. Foi para um bandido que Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não tinha nem tempo desse ladrão, né? Ele se arrependeu, claro. Vocês não falei, mas ele se arrependeu, mas ele era ladrão. Mas não teve tempo depois dele mostrar que... Não, por quê? Porque a misericórdia de Deus abraçou o coração aberto desse homem e foi salvo. Né? Então a igreja acredita na redenção, na remissão dos pecados, na capacidade que a pessoa tem de voltar atrás. E tem um terceiro motivo. O que a igreja pensa na sua doutrina social sobre os sistemas prisionais? Primeiro, o cerceamento da liberdade é necessário, sobretudo quando se trata do agressor de crimes hediondos. Então a sociedade precisa ter seus mecanismos de repressão da violência. Tá? Mas como essa repressão ela é feita? Nós temos um sistema jurídico, Estado de Direito. A pergunta do bloco anterior, gente. Nós temos um Estado de Direito. Então existe um sistema diretivo penal. Tá? Mas é muito frouxo. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Vamos chegar lá no Congresso. Vamos tornar as leis mais rígidas. Perfeito. Mas tem um sistema diretivo jurídico. Então, nesse sistema diretivo jurídico não contempla hoje a pena de morte. Eu sei que muitos de vocês, católicos, cristãos, são a favor da pena de morte, contrários ao pensamento da igreja. Mas paciência, né? Uma hora a gente se converte, né? Eu também estou em processo de conversão. Mas isso não é o pensamento da igreja. Então, o cerceamento da liberdade é necessário, mas o Estado não pensa e não age na lógica do bandido. A punição é vista na perspectiva da justiça. Justiça precisa ser feita. E determinadas pessoas não podem voltar ao convívio da sociedade, porque elas vão reproduzir danos. Aí chegou o segundo ponto, porque que a igreja coloca a importância de visitar os presídios, por uma questão muito prática. Se esse preso, se essa pessoa em situação de encarceramento vai precisar voltar para a sociedade, que ela volte melhor. Inteligente, né? Não vai ter que voltar para a sociedade uma hora? Que ela volte uma pessoa boa, que ela volte convertida, usa o termo que você quiser. É que o termo conversão é mais para nós religiosos, né? Mas tem muita gente que está ouvindo o programa que não é religioso. Então a pessoa mudou de vida, né? Não são. Eu falava com um pastor, semana retrasada, quantos evangélicos não vivem nos presídios, por quê? Não é porque acredita que bandido bom é bandido morto, mas porque acredita que o bandido, ele pode ter uma chance de voltar a ser gente, de voltar a deixar de ser um criminoso. Então, se essas pessoas vão voltar para a sociedade, voltando para o terceiro ponto, Thalita, que voltem melhores. Por quê? Porque sistema de prisão perpétua é muito raro. Entre nós, eu não vou dizer para vocês que eu conheço de maneira profunda o nosso sistema penal. Eu não conheço. Agora, eu concordo, a gente precisa de um sistema que seja capaz, né, de punir, sim, mas essas pessoas continuam pessoas. E claro que vocês vão dizer, mas padre, hoje em dia os presídios viraram escola do crime. O cara chega ali, ladrão de galinha, e sai, né? Sai da pesada, como a gente costuma dizer, não é? Infelizmente é. Mas não é só porque eles são maus. É porque também tem um sistema prisional que se corrompe. É isso mesmo. O sistema prisional brasileiro se corrompe. Por que vocês acham
que crime organizado se organiza e tem um poder grande, mais do que nós imaginamos. Porque tem conivência do Estado. Melhorando a frase, tem conivências de parte do Estado que se corrompe. Agora, é todo mundo? Não. Não. Então a gente precisaria, eu penso assim que alguns lugares dão um exemplo, Thalita, muito bom, né? De ressocialização, os processos de ressocialização do presidiário. Trabalho, concordo que eles têm que trabalhar, concordo que eles têm que devolver para a sociedade, né? Os danos causados. Então a gente tem que achar um meio de que a justiça seja cada vez mais efetiva e que os presídios deixem de ser escola do crime, né? Aperfeiçoamento. E infelizmente é uma tragédia isso, porque tem jovens que entram lá, né? Com um índice de periculosidade quase perto de zero. Se meteu numa enrascada, numa besteira, mas sai de lá treinado, cara, sai treinado. O que aconteceu? Está servindo? Os presídios estão servindo a sua função social? Porque enquanto a gente não tem pena de morte, o cara vai voltar para a sociedade. Você entendeu? Amanhã o presídio abre as portas e ele está aqui de novo. E como que você quer que esse cara volte? Você não tem filho? Nós temos pessoas que nós amamos. Então, a segurança social, sobretudo das pessoas. E crime hediondo tem que ter punição severa. Eu concordo com a sociedade quando existe um certo grito de insatisfação e parte da direita sóbria, né, porque eu vou chamar aqui de direita sóbria, tem razão. Às vezes é assim, o cara faz né? Quem morreu? Pobre do cara que morreu lá, que perdeu a vida, perdeu a família, desestruturou, acabou com uma família. E o cara amanhã tá solto. Concordo. Vamos melhorar as leis. Não é sair metralhando todo mundo. Vamos sair metralhando todo mundo agora? Gente, vamos parar com isso? Isso vai se voltar contra nós. Isso vai se voltar contra nós. Então a gente precisa reverter. Eu sigo muito aquelas postagens do Instituto Sou da Paz, que olha, tem estratégias, por exemplo, eu gostaria de elogiar muito o trabalho da polícia, que inclusive descobriu aí, né, todo um sistema que estava aí, o crime organizado estava organizando para libertar os seus pares, isso que eu li, né, estou vendendo o peixe que eu comprei, que bom serviço de estratégia. Né? O Instituto Sou da Paz fala investir nos serviços de intelligence das polícias. Serviço de prevenção. Que bacana! Equiparar melhor nossas polícias. Eu sou um profundo admirador da polícia. Né? Acho que quando cai, eu falo assim, né, na guerra contra o bandidismo, um policial, acho que o Estado tem que reverenciar o cara. Tanto que tem que ganhar bem. Agora, não canonizar a polícia. Ou não criar dentro da polícia espírito de milícia. Dentro de algumas polícias, tem polícias que eu não sei se está formando para polícia ou para ser miliciano. Como assim? Como é que você considera resultado positivo uma chacina? Num Estado de direito, onde o cidadão ele tem o direito de se defender. Mas só que o Estado tem o direito também de dizer, cara, você é um bandido e você vai ter que ficar preso. Mas uma execução sumária, eu tiro das pessoas o direito de elas se defenderem. Uma chacina é um fracasso. É um fracasso. Até porque eu acho, vocês me desculpem eu parecer um pouco frio, que essas pessoas, esses traficantes, eles têm que trabalhar, eles têm que devolver para o Estado o que eles tiraram. Então esse povo tem que devolver para o Estado. Tem que trabalhar, tem que suar. Né? Então eu não sei, o pessoal fica comemorando aí, sabe? Eu não sei como que casa Bíblia e violência. Porque a gente adora esses programas policiescos de vampirismo, né? Quanto mais sangue, melhor, né? Parece que vira um videogame ao vivo, né? Caçada ao bandido. Até que não vê sangue, não para. Isso não é cristianismo, gente.
Esse é espírito do mundo, esse espírito zelota. Jesus não compactou com o grupo dos zelotas, que queriam revanche armada. Os zelotas eram um grupo que queria pancada, gente. Então a gente vai precisar acordar para algumas coisas. Vocês me desculpem, tá? Se você ficou triste, mas eu tinha que falar, tá bom? Tá certo? Gente, chegamos, já me avisaram aqui que a gente chegou ao final do programa com a pergunta da Thalita. Obrigado, Thalita. E aí tá, por que a gente visita, por que a igreja visita os presídios, sobretudo porque ela acredita na força do Evangelho. E vamos invocar a bênção de Deus no final deste nosso encontro, por intercessão daquela que São Maximiliano invocava como Imaculada. Mulher toda de Deus e toda da humanidade. Então queremos pedir a bênção de Deus por intercessão desse canal de graça que é a Mãe do Senhor. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre cada um de nós, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos e nossas vidas a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Saudação carinhosa que eu deixo para todos vocês, junto com a promessa do reencontro até o sábado próximo. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.